palavra é sua, Roberto. Então, vamos lá. Vamos, então, primeiro, elevar nossos corações à espiritualidade maior, agradecendo por essa oportunidade neste domingo, iniciando também nosso primeiro semestre, né? Que nós possamos ter essa hora de estudo com muita paz, que os nossos mentores, os nossos guardas espirituais possam estar aqui nos protegendo, nos intuindo, e pedir também, como eterno pedintes que somos, que leve estes fluidos que emanam aqui agora, neste momento, a todos os nossos colegas que aqui não puderam participar, a todas as famílias cristãs, aquelas ainda que, por um motivo ou outro, não conhecem a palavra de Jesus. Enfim, que nós podemos, em nome de Jesus, iniciar este estudo, com a oração que Ele mesmo nos ensinou. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livre-nos, Senhor, de todo mal, hoje e sempre, que assim seja. Você já pode projetar, né? Vocês estão conseguindo ver? Sim. Todo mundo? Tá bom. Vamos lá, então. Nosso estudo hoje, higiene mental. Com a mente em paz, você pode mais. Isso é tão óbvio que a gente chega a esquecer disso, né? A gente está com a mente em paz, em primeiro lugar, em qualquer atividade, mesmo nas nossas orações, né? Nós possamos estar sempre em paz. Pode passar. Então, vamos lá, higiene mental. Eu vou fazer como eu fiz no outro estudo, eu fiz os slides, eu vou lendo e a gente vai debatendo, dialogando sobre o escrito. Assim como cuidamos da nossa higiene física, é essencial também cuidar da nossa higiene mental para termos uma vida plena e equilibrada. A gente, às vezes, preocupa só com a higiene física, tomar banho, escovar os dentes, cortar as unhas, né? Lavar o cabelo, e a gente esquece também, às vezes, em certos momentos, que a nossa higiene mental não tem jeito de mensurar qual é a mais importante, mas é de profunda certeza que nós precisamos, no nosso dia a dia, dessa higiene mental, cuidar da nossa higiene mental, dos nossos pensamentos. A gente vai discorrer aqui nesses slides próximos sobre essa questão da higiene mental e também, logicamente, ligado ao espiritismo, né? Vamos lá, Ju. A higiene mental envolve uma série de práticas e hábitos que visam promover a saúde emocional e psicológica de cada indivíduo. Viver em uma sociedade cada vez mais exigente e acelerada pode impactar diretamente a nossa saúde mental. Por isso, é importante dedicar tempo e atenção a esse aspecto da nossa vida. Eu busquei um slide, aí você vê, a pessoa está... Quando a pessoa está mais feliz, ela está cantando, né? Está amando, em ideias, né? Tem essa parte do mundo aí que é a galeria da nossa vida. Então, a importância dessa higiene mental, promover essa higiene nos traz uma saúde emocional, né? Você vai ver que tem um velho ditado que fala: quem canta os males espantas, né? E isso é fundamental.
não só a música, mas no pensamento. Vai ver que mais para frente nós vamos falar dos nossos relacionamentos, mais ainda como é colocado até através da ciência, uma das energias mais fortes do mundo ainda é o pensamento, ainda não é o pensamento, né? E essa higiene mental começa principalmente pelo nosso pensamento. A gente que vive aí numa sociedade mais exigente, né, mais consumista, você está sempre correndo atrás de não só da sobrevivência, mas de estar na sociedade, você está por dentro, você está acompanhando a sociedade, às vezes, você fica tão acelerado que você esquece do importante, né, desse momento, dessa higiene, trabalhar seu pensamento, ter mais qualidade de vida. Isso tudo é fundamental para impactar essa saúde mental. Por isso, a gente tem que parar, a gente vai ver mais para frente, a gente parar um pouco no nosso dia a dia para ter aquele momento nosso, né? Para a gente poder lavar realmente a nossa mente. Eu coloquei aí nesse slide como se fosse umas válvulas aí no cérebro. Isso é o nosso cérebro, trabalha, ele não para, ele está no dia a dia, noite a noite, mesmo quando nós estamos no nosso descanso material, mas o nosso espírito está sempre engajado no quê? Na nossa higiene mental. Essa saúde mental que nós temos é que vai ser um dos primórdios no nosso dia a dia, na nossa encarnação. Por isso a gente tem que trabalhar muito essa questão. Pode passar, João. Aí, como eu coloquei, né, praticar uma autoobservação. Reserva um tempo para refletir sobre os seus sentimentos, pensamentos e comportamentos. Conhecer a si mesmo é fundamental para lidar com os desafios emocionais. Muitas vezes, a gente não tem esse momento, né? Essa aceleração que nós temos no nosso dia a dia, como no slide anterior, nessa sociedade que nós estamos cada vez mais acelerados. Você começa o domingo é o primeiro dia da semana, né? Mas é tido como todos como segunda. Então você começa na segunda, de repente você vê, você já está no final de semana. E o momento, aquele momento que a gente tem para nós. Eu sou réu, confesso que eu venho praticando isso muito pouco, mas eu confesso, mas ainda que tinha época que eu nunca tinha parado para pensar nessa questão desse tempo só para mim. Nesse tempo, eu preciso me encontrar com o meu eu. O que eu quero? O que eu sou? Por que eu estou aqui? Eu preciso estar nessa correria. Eu preciso estar sempre acelerado. Eu preciso sempre estar falando sim, sim para o próximo. E às vezes um não que eu diga vai influenciar muito no meu comportamento, no meu sentimento. Como é que está meu sentimento? Né? O que eu tenho feito? Então, higiene mental, um dos fatores principais é isso. Você ter essa autoobservação. Eu tenho me observado. Normalmente a gente observa muito o outro, né? O outro, fulano de tal é isso, fulano de tal aquilo. Eu já coloquei em alguns estudos nossos, alguns encontros nossos, que na época que eu era católico, eu às vezes sentava na igreja, né, católica, e quando o padre ia fazer uma leitura de um texto, eu pensava, nossa, esse texto aqui era bom para fulano se tivesse aqui. Quer dizer, hoje eu vejo, não, que eu sempre procuro voltar para mim e começo a me auto-observar. Hoje eu nunca tinha participado da Eremor, eu nunca tinha participado dessa gira, né, com os herês. E assim, adorei mesmo, porque achei muito interessante. Eu achei muito interessante a hora que o herê da Isoleta falou assim que eu não tenho minha perninha, não funciona. Quer dizer, eu falei, como assim?
né? Que ele mexeu muito com o meu coração, mas na alegria deles. Foi assim, uma coisa muito cativante. Então, depois disso, voltando aqui ao nosso estudo, eu vejo assim, que cada vez mais é importante essa autoobservação. O que eu tenho feito para mim? Meus pensamentos, meus comportamentos, né? Isso tudo gera como exemplo para os outros. Você querendo ou não, isso vai impactar, alguém vai te ver, alguém vai pegar você como exemplo, né? Então, ali quando vocês, que são os médios, estão incorporados, né? Eu começo a observar muito o jeito, a forma de ser, e hoje, principalmente, eu fiquei muito emocionado do começo ao fim dos consulentes que foram, ali muitas vezes eu escorria lágrimas nos meus olhos, e eu ficava pensando assim, mas por quê? Por que que estou chorando? Por que eu não queria? Mas é uma forma de energia que eu estava passando, estava recebendo, né? E isso antes era difícil para mim ver essa observação. E é através de estudos como esse, através de salas de estudo, né? De depoimentos de colegas, de irmãos, que a gente vai começando a desenvolver até mesmo um pouco dessa higiene mental. Se alguém quiser falar alguma coisa, está em aberto para falar. Pode passar, João. Nós vivemos tão corriqueiramente, né, Roberto? Tão rápido assim, a nossa vida cotidiana, a nossa rotina, que eu acho que muitas vezes nós nem sabemos o que nós estamos sentindo, né? A gente não sabe se está sentindo raiva, se está sentindo tristeza ou se é uma mistura dos dois, porque fica tão corrido que você não tem nem tempo de sentir e expressar suas emoções direito, que já tem outro compromisso, outra atividade para fazer, né? É por isso que é importante isso, né? A gente precisa parar essa questão, não fazendo uma correção nem nada, mas fazendo só pegando um gancho do que você disse. Quando a gente fala, eu não tenho tempo, não. A gente tem tempo, só que a gente está priorizando o tempo nosso para outras coisas, né? Eu não tenho tempo de ir lá ver minha mãe. Não, eu estou com tempo, estou aqui, priorizei para vir nesse estudo. Uhum, Eu estou batendo, já tem 2 semanas que eu vou falar de andar de bicicleta. Andei um dia, estou assim, não, não vai dar tempo, não, eu estou priorizando meu tempo. Então, a gente vai ver mais na frente, a gente tem que trabalhar uhum, esse comportamento da gente. É por isso que essa higiene mental é de suma importância a gente colocar isso, porque isso é uma forma de o nosso pensamento, a gente trabalhar nosso pensamento para observar nosso tempo, nossos sentimentos, nossos comportamentos, como diz o texto aqui, né? tá certo. Mas é isso mesmo. O corre-corre faz tudo disso aí. Uhum, Porque tem uma sexta-feira nós estudamos e mexeu muito comigo uma frase de Mateus, capítulo 6 versículo 21 que o pessoal do nosso estudo colocou, que acredito que todos já tenham ouviram essa frase, que ele fala: pois onde estiver o seu coração, aí também está, aliás, desculpa, onde estiver o teu tesouro, aí também estará seu coração. Então, essa é fundamental, né? Onde que está seu tesouro, uhum, né? certeza. Muitas vezes a gente está nessa sociedade do slide anterior, nesse corre-corre, nessa tira até um pouco da nossa, exatamente, a gente tira até um pouco da nossa concentração, essa aceleração, Hum, mas a gente precisa parar, né, para ter essa autoobservação e também, através desses estudos que a gente tem, igual eu falei, é que vai nos ajudar a fazer isso, com né? certeza. Pode passar A para o Camila próximo. quer falar, pode falar, Camila. Então vai. Boa noite. Então, eu ia falar justamente isso, porque muitas vezes a gente fala higiene mental, mas
Como que a gente começa o nosso dia? A partir do momento que a gente abre o olho, estando deitado na nossa cama. Como que a gente inicia o nosso dia? A gente consegue parar, fazer uma meditação, cada um do seu jeito, porque meditação não é só cruzar as pernas e sentar em, em yoga e meditar. Às vezes, para um é mexer no seu jardim, às vezes, para outro é alongar, cada um do seu jeito. Então, como que Sim, a gente consegue falar de higiene mental se a gente já acorda acelerado pensando em como vai ser o dia de hoje, não só o de hoje, mas o de amanhã? Que se eu não fechar um contrato, se eu não falar com o cliente agora, o amanhã acabou. Como que eu falo de higiene mental se eu sair da minha cama sem antes pegar o celular? Como exatamente. que eu falo de higiene mental sem acordar num silêncio mínimo de 1 minuto? Sem eu conseguir fazer uma singela oração que seja agradecer por eu ter acordado, estar de olhos abertos e estar vivo nesse dia de agora, do hoje. Independente do que vai acontecer dali para frente. Se eu estou importando mais com o que o outro vai falar, com o que o outro vai me trazer, como falar de higiene mental se eu acordo com a minha cabeça fora da presença de mim mesmo? Com esse excesso de informações que nós temos hoje, que a gente pega um celular e se o celular da gente der pau, a gente fala que perdeu a vida. Como que a gente depende de uma tecnologia que cabe na palma da nossa mão e a gente pode falar de higiene mental? Sendo que essa tecnologia que cabe na palma da nossa mão faz da nossa memória estar decadente em pelo menos 50% do que a gente sabia pelo menos 10 anos atrás. Porque todos nós aqui, independente da idade, há 10 anos atrás, guardava na memória muito mais informações do que guardamos hoje. Verdade. E essa reflexão, né, que a gente está aqui, como eu falei desde o início, né, que nós vamos fazer a reflexão dos tipos de pensamento que nós estamos tendo, né, e quais os sentimentos que esses vão despertar em nós. Vem de alegria, de paz, de tranquilidade, ou de raiva, de contrariedade, de ciúme. Quer dizer, gera um monte de coisa que isso que a Camila falou é fundamental. A gente tem que começar no primeiro instante, a abrir os olhos, a gente tem que trabalhar essa questão. Acredito que eu sou muito disso. Eu era pior, confesso, de levantar e já pegar o celular. Hoje eu já consigo fazer uma oração nos estudos que a gente faz na sexta-feira, nessa questão de fazer oração e fazer um pedido. Isso é muito importante, porque quando a gente faz um pedido, por exemplo, você pede para ter paciência, acha que a paciência vai cair no colo. Não. Isso você vai ter um objeto para trabalhar essa paciência. A gente pede para ter sabedoria, acha que a sabedoria não. Você tem que ir atrás, você tem que aprender, você tem que estudar. Então, os nossos pensamentos e essa reflexão que é importante a gente começar, né? Vamos dizer assim, vamos começar a trabalhar mais essa importância. Isso que a Camila falou aí,
Quando a gente acorda, como é que vai ser meu dia? A gente já, muitas vezes, preocupa, eu já tenho que pagar isso, tem que... Não, e aí? Aquilo que nos é cabido a gente resolver, vamos trabalhar para a gente resolver aquilo. Agora, tem questões que não depende da gente para resolver. Então, deixa acontecer. Eu estou lendo um livro que ele fala sobre o talento e a paixão. A gente, quando pequeno, principalmente, vamos supor, vou dar o mesmo exemplo que dá no livro. Você é muito bom nas matérias, você é muito bom em matemática e você é, vamos falar, ruim em português. Logicamente, você não vai deixar o português lá, você vai trabalhar. Mas o que a maioria nos é cobrado tanto? Você tem que estudar, é feito que você tem que colocar um professor paralelo, ou uma ajuda paralela para você melhorar no português, mas aquilo que você é bom, que você tem um talento, que é na matemática, você acaba deixando um pouquinho de lado. Aí o que acontece? Você vai nivelar, você está lá em cima, bom na matemática, aqui baixo, ruim, você esquece do que você é bom e começa a trabalhar, e você começa a nivelar os dois. Aí você acaba sendo um mediano. Aquele talento seu vai ficar de lado. Por quê? Você começou a trabalhar aquilo. Então, nós, através dessa higiene, a gente tem que trabalhar aquilo, que a gente tem um talento. Eu confesso que eu tenho um talento para filantropia, e cada vez mais eu observo para isso. Então, eu tenho que bater mais nesses aspectos. E muitas vezes eu deixo de lado um pouquinho para outras coisas. Então, não, eu acredito que eu seja. Posso vir amanhã ver que não é isso, mas hoje é uma paixão que eu tenho. Eu gosto de pedir. Ai, me ajuda isso, me ajuda aquilo. Isso para mim não é dificuldade nenhuma. Então, eu tenho que trabalhar mais isso em mim. Tenho que desenvolver mais isso em mim. Mas muitas vezes eu deixo um pouco de lado. Pode ir no próximo. Olha lá, a gente fala, né? Pratica atividades físicas. Exercícios são tão ótimos para fortalecer o corpo e também a mente. Estudos comprovam que mesmo atividades simples, como 30 minutos de caminhada todos os dias, ajudam a produzir a serotonina, fortalecer a imunidade e melhorar a saúde como um todo. Então, quer dizer, que eu falei no início, né, que eu estou já há uns dias já querendo voltar a pedalar, voltei um dia. Então, nós temos que trabalhar isso. É difícil? Nossa Senhora. O pessoal, acho que quando eu li isso aqui, a serotonina, a produzir, eu falei, gente, esse trem não produz em mim, não, porque eu vou obrigado, mesmo que eu goste um pouquinho, mas para levantar, fazer, é difícil, mas a gente tem que fazer, a gente tem que largar de ser preguiçoso. E isso, igual fala aqui, isso vai fortalecer nosso corpo e a nossa mente. Na hora que você está fazendo exercício, muitas vezes você esquece das suas dificuldades. Às vezes você tem até uma luz para te ajudar, para te intuir a sair de um problema, de alguma coisa. E não precisa gastar dinheiro para academia, nada. Você vê, ó, colocou 30 minutos de ar de caminhada, ajuda tudo. Então, nós temos que fazer isso. Não adianta também a gente só cuidar, igual eu falei o contrário no início, não adianta só no início a gente cuidar da nossa higiene pessoal, né, higiene mental, se você não cuidar do seu corpo físico. Isso aqui é igual uma roupa. Essa roupa que nós vestimos, essa camiseta, calça, eu não tenho que lavar ela para me colocar de novo. Assim é o nosso corpo. Nós temos que isso aqui é um vestimento do nosso espírito. Tem que cuidar dele. Então, mas às vezes muitas preguiças, muitas coisas, aquilo que a gente deixa do lado, prioriza o tempo para outra coisa, acaba nos distanciando um pouco do nosso corpo também. E isso, como está dito aí, é de fundamental importância, né? Essa aí busca uma dieta balanceada, hidrate-se, uma dieta nutritiva e balanceada, estimula os níveis de energia e disposição e se mantém elevados ao longo do dia. Também é relevante manter bem hidratado e limitar a ingestão de cafeína. Isso aí, quando eu coloquei, eu fiz até questão de colocar para minhas meninas aqui, a Camila e a Zoreto. Eu nunca vi duas mulheres beber tanto café, mas nada de apontar o dedo, só coloquei isso aí para colocar. Considerando que ela bloqueia a melatonina e pode prejudicar o sono.
Isso. A minha mulher já Colocou não só para dorme muito, não sei se é por causa reflexão. da cafeína. Hum. É, só para reflexão disso aí. Mas cientificamente é comprovado. Isso eu fui até olhei aí, mas ia ficar muito grande aí o texto, mas tudo tem o limite do que a gente faz, do que a gente deixa de fazer. Então, em síntese, essa prática de atividade física, uma dieta balanceada, que, olha, é difícil. Como a higiene mental é difícil? Mas a gente tem que trabalhar. Reforçando, são estudos como esse que a gente começa, a gente começa, não, a gente reaprende, não sei se é a palavra certa, ou desbloqueia um pouco essa crença nossa, né? De deixar a atividade física do lado, deixar essa dieta balanceada de lado e não hidratar. Alguém queria falar alguma coisa aí? Parece que eu ouvi. A Camila quer falar, ela levantou a mão. Aí a gente vai deixar a Camila falar e a gente sai e retorna. Faltam 7 minutinhos Tá para bom, acabar. tá bom. Então, pegando o gancho da cafeína, é, eu vou entrar num ponto um pouco complexo de alimentação, já que você falou de exercícios físicos e alimentação. Dentro de um lugar, falando dentro de um veganismo natureba, não um veganismo fast food de industrializados. Sim, a cafeína ela tem os seus limites, assim como tudo na alimentação, Uhum, mas é muito mais complexo da gente se falar do açúcar do que da cafeína, aonde o açúcar hoje ele é considerado mais viciante do que a cocaína. E é muito difícil em se falar numa roda de conversa séria sobre como o que nós ingerimos influencia diretamente no nosso comportamento e no que nós pensamos. Inclusive falando como frituras, carnes ultraprocessados, gordura animal, excesso de açúcar e de lactose, influencia hoje na depressão e síndrome do pânico, assim como o álcool e o tabaco. Então, é muito complicado e muito complexo em se falar. Eu sou uma pessoa que eu não gosto de rótulos. Eu sou vegana, mas porque eu preciso me encaixar num rótulo. Mas eu não sou uma vegana que eu consumo fast food, nem ultra processados e ultra industrializados. Porque qual que é a diferença de eu buscar uma alimentação mais natural possível se eu vou comprar uma alimentação cheia de aditivos industrializados, açúcares e gorduras? E isso, sim, influencia no meu modo de pensar. Porque a partir do momento que isso influencia no meu intestino, isso é fisiologicamente falando, o nosso intestino é o nosso segundo cérebro. É o que se diz hoje da ciência da medicina, o nosso cérebro, que está na nossa cabeça, ele tem a funcionalidade de mandar todos os comandos para os nossos corpos. E o nosso intestino, como absorve tudo que nós ingerimos, não só alimentar, como emocional, é o nosso segundo cérebro. Porque a partir do como a gente vive, ele vai absorver mais ou menos nutrientes. E sem falar no tanto que nós nos
envenenamos mais do que nos nutrimos no nosso dia a dia. Não é um papo de natureba, não é um papo de vegano, é um papo científico. Infelizmente, a fala que eu faço dentro do que nós nos alimentamos influencia diretamente no nosso comportamento, nas nossas emoções, no nosso raciocínio, na nossa higiene mental. Porque se o nosso intestino é o nosso segundo cérebro, e a partir do momento que nós colocamos um alimento para dentro da nossa boca, e o intestino, antes de chegar no nosso ânus, é a reta que faz toda a absorção dos nutrientes que nós colocamos para dentro do nosso corpo, não tem como falar que o que nós alimentamos é bobagem. Que o que nós alimentamos, que o papo é natureba, é bobeira. Que eu posso comer tudo o que eu quero, que não vai influenciar na minha vida. Porque cada um está no seu tempo e está no seu momento. Mas não adianta eu não falar que se eu não me alimento da morte, eu estou colocando a energia da morte, da raiva e do medo dentro do meu corpo. Porque se eu tivesse que ir no campo matar um boi para eu me alimentar, eu teria a coragem de matar um boi, de matar um frango, de matar o bicho que for, ir para o campo caçar. Mas pelo mero esforço de eu me alimentar para a sobrevivência. Então, o que eu como hoje, isso eu falo com propriedade, porque eu escuto isso muito. Se eu não adoeço, como que é minha vida, se eu como só alface. Eu não estou falando só de ser vegana, porque tem gente. O veganismo não é para todo mundo, e cada um está no seu tempo, e eu compreendo isso. Mas eu falo de uma compreensão do que eu estou me alimentando. E quando eu falo de alimento em todos os âmbitos. Eu tomo sol? O quanto de água eu tomo por dia? Como é a minha respiração? Como é o meu alimento? Eu como sazon, o amor, só que não, caldo quinó, eu compro temperos industrializados, eu desembalo mais do que eu descasco, e muito mais do que um papo sem sentido, já existe hoje